E o próximo capítulo, então, ele vai falar sobre o ambiente. Nós comentamos um pouco aqui Na sobre, verdade falamos bastante coisa. sobre o tempo, harmonia e precaução. Mas a gente falou sobre o ambiente, que é o quê? Você chegou a falar no começo, né? É. Que é o ambiente que nós vivemos. Então nós vivemos no conceito de família, no casamento, nos parentes, final de semana ali, amigos do trabalho e os amigos profissionais ali, vamos dizer. E o quão esses ambientes afetam quem nós somos. O quão esse ambiente vai nos levar profissionalmente ou pessoalmente, vai nos melhorar. E o quão vai nos deixar a mesma pessoa, vamos dizer. O ambiente, acho que tudo tem que ser, de fato, estratégico, não adianta. Ou melhor, consciente. É, o ambiente que você vive, você tem que é, é, medir isso para ver se está fazendo bem ou não. Estar no meio do ambiente apenas por estar, alguma coisa está errada. Então, ou o ambiente você tem que estar ali por um propósito, né? Se, por exemplo, tem um livro até do Thiago Brunet, cara, que tô tentando lembrar, você falando, tentei lembrar esse livro. Eu li esse livro, é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler. Principalmente quando se fala de um ambiente familiar, um ambiente que é aquele ambiente que obrigatoriamente você tem que conviver. O que faz quando esse ambiente não está te fazendo bem? Tem que definir um propósito naquilo. Você tem que ser a ferramenta que para mudar aquele ambiente. É um ambiente que você não tem como fugir. Por exemplo, vamos falar do ambiente da sua casa, do seu lar. Não está bem, o que você vai fazer? Fugir? Estabelecer o fim daquilo que você acreditava antes que daria certo? Não. Você tem que definir um propósito e mudar aquele ambiente ali. Sim. Então, e isso são ambientes que são assim, não negociáveis. Se trata da sua casa, do seu lar. Alguma coisa você tem que definir para que aquilo seja produtivo para você, para que possa gerar frutos. Se tratando de ambientes fora, isso, aí você tem que medir. Fico, sai, isso é bom para mim, vou continuar. Isso está dando fruto? Beleza. Isso está me fazendo mal? Peraí. Eu tenho que ter a consciência, por mais que eu queira ficar ali, por mais que aquela amizade é legal, cheio de risadas, não, mas peraí, isso tá fazendo bem para mim? Tá dentro daquilo que eu acredito que é pro meu crescimento? Não, então, vamos para cá. Uma vez eu trabalhei numa empresa de nome, né? Mas o ambiente todo era muito tóxico, assim, muito ruim, as pessoas, sabe? E eu entrei já com um prazo de saída já. Eu vou ficar aqui 6 meses e não deu outra. Tanto é, algumas empresas acontecia isso. Eu chegava, o patrão falava, vou sair e tal, mas por quê? Não, eu vou alçar novos ares aí. Não, mas é salário? Quer que melhora? Não, não é salário, é outra coisa. Porque o ambiente não condizia com o meu estilo de vida, com aquilo que eu acredito, né? Então, ter essa coragem de romper, claro, às vezes você vai sofrer. Eu sofri por algumas escolhas profissionais, mas também tirei muita coisa boa dessas escolhas profissionais. Me deixou um profissional, assim, bem mais preparado, né? E aí você vai ficando mais maduro, né? Você vai. Mas é interessante você olhar para, por exemplo, o seu lar, você pode ter o domínio. Você pode fazer aquele lar um lar bom, um ambiente bom, né? Um ambiente agradável. E trabalho é uma escolha. E você talvez pode fazer parte da escolha ali do grupinho, ou ser o destaque, né? Eu me lembro que eu entrei numa empresa e o camarada falava mal da empresa. Ah, essa empresa é ruim. Eu fiquei 4 anos e meio na empresa, saí da empresa, o camarada tá lá ainda. Tá tão ruim que já tá uns 10 anos na empresa. Ou seja, você quer fazer parte desse tipo de pessoa, desse grupo, né? Amigos são escolhas, aí você escolhe, né? Tem amigos, você falou uma vez de um livro do Thiago Brunet sobre os amigos ali, Sim. e realmente aquilo abriu minha mente. Uma conversa de 2 minutinhos. Tem amigos que são profissionais, tem amigos que são pra vida, tem amigos de trabalho, tem amigos de igreja, tem amigos e amigos. E quando você entende isso, por exemplo, eu tenho amigos de 20 anos que não são cristãos. São amigos
quando eu tinha 20 anos, né? Tem amigos da faculdade que são legais, mas são amigos da faculdade. E tem amigos que eu fiz que amigo... lá em Provérbios fala que é amigo mais chegado que irmão. Tem amigos que são irmão, que também ele não se encaixa em outras áreas, porque é amigo irmão. É impressionante isso. A gente podia falar um dia só sobre amigo. Cara, né? Distinguir isso... Vamos falar sobre esse livro? Vamos, porque isso também é um outro livro que mudou minha vida, no conceito. Eu tinha vários paradoxos que me limitava a dar alguns passos. Esse livro me abriu a mente. Então, esse é o ambiente que você tem que ter um propósito definido. Você não pode conviver num ambiente que você não é para você só por medo de não ter mudança, por medo de perder alguma coisa. Não, você tem que ter essa coragem. Então isso o ambiente, você tem que estar sempre, eu falo isso, cara, estratégico. Esse ambiente está gerando fruto, beleza. Esse ambiente aqui, embora seja ruim, eu sou obrigado a estar. Então, cara, você tem que fazer dar certo. E é isso. Então, o ambiente é importantíssimo para você ter sucesso na vida aí. Tem que... Aí ele faz uma pergunta: existe alguma saída de ser alienado? Tem como deixar de ser alienado? Porque aquilo, às vezes a tua família não é a melhor família do mundo. Então. Ela é tóxica, ela é complicada, né? Ela não está nos mesmos propósitos que você. Você está num momento, ela está em outro. Mas como? Eu vou romper com a minha família, então? Não. eu tenho... A minha família, primeiro é minha família, né? Tenho que amar. Mas eu tenho que ser a influência da minha família. Tem que ser. Sim ou não também, porque às vezes eles não querem também, mas eu não posso romper com a minha família. A minha família. É isso que eu venho falando, né? Por exemplo, nem que a questão até de diferenças, né? Então você vai romper? Lógico que não. Agora o controle tem que estar da sua vida, que seja você mesmo. Né? Então. Ele está falando também sobre alienação, né? Que aí ele fala ter o controle da própria mente, né? Porque que aí a gente volta tudo aquilo que a gente falou do ritmo hipnótico. Quando você controla a sua mente, controla a sua inteligência emocional, tendo propósito, tendo aonde chegar, aonde ir, você consegue sair dessa alienação. Você falou um negócio aqui que eu pensei e esqueci de comentar. A média do brasileiro que assiste televisão é 5 horas. Ah, mas a gente não assiste mais televisão, mas assiste série. Por isso que fala... Às vezes a gente pensa que a gente é mais esperto que o diabo. Mas antigamente as pessoas consumiam novelas, né? Agora as pessoas consomem série. E por que as pessoas às vezes pegam uma série de 10 episódios e zera num dia? Porque o teu senso crítico abaixa e você fica entre a dopamina e o senso crítico bem baixo. Por isso que você assiste uma série de assassinato. Tem uma série agora famosa do cara canibal lá, né? Tá famosa aí, tá top 10, né? As pessoas vendo. O cara comia gente, é um absurdo. Levava gente pra dentro do apartamento e comia as pessoas. Mas por que você assiste como entretenimento e não choca você ao ponto de você para? Não assisto isso aqui não, isso aqui é contra aquilo que eu acredito. Meu senso crítico. Mas por que você assiste aquilo como entretenimento? Isso é uma estratégia de alienação. Você assiste 10 episódios, o teu senso crítico tá super baixo. Você não analisa as coisas. É um ritmo hipnótico, sabia? Tá no automático. Tá sendo alienado por aquilo e não tá sabendo. E cara, é que a gente começa a falar, começa a mostrar o nosso lado, mas o Brasil Paralelo fala que aquela série Friends, ele tem um documentário, né? Uma série normal, Friends, a série mais vista dos Estados Unidos lá e tal. Ela vem tudo com ideológico, que é o quê? Uma ideologia para mudar a forma de pensar do americano. Uma série boba, uma série famosa, tinha uma ideologia. Toda série, todo filme tem uma ideologia. Que a gente tá, às vezes é levado para o ritmo hipnótico. O que é isso? Um negócio muito esdrúxulo, muito contra a sua fé, contra aquilo que você acredita. Por exemplo, comer cachorro. É chocante.
Só que aquilo vai sendo passado no começo, você assiste o começo. Daqui 5 anos, é normal. Daqui 10 anos, você tá comendo. Acostumou. É uma ideia tão esdrúxula que eu dei, mas o que eu quero passar, o que, baseado em estudos, é isso. Aquilo que é chocante vem no ritmo hipnótico, sendo colocado de gotas em gotas, em gotas, em gotas, em gotas, em gotas. Daqui a pouco você tá achando normal. E essa é uma estratégia. Do livro fala isso. É nisso que ele faz você viver dentro desse ciclo, né? Trazer normal, você não tem força para nada, acaba vivendo no mundo de comodidade, não precisa fazer esforço nenhum e você fica naquilo. Então tudo que vem fácil, repetitivo, por mais que seja mentira, pode virar a sua verdade. E como isso não gera esforço nenhum, aí você fica nela. Aí ele fala que esse hábito é apenas o estado da mente, né? Que alienar não é nada mais do que um estado negativo da mente. O diabo, ele te levou onde ele queria, né? Prova disso são as notícias de jornais. Você sabia que vende mais, chama mais atenção notícia negativa do que notícia positiva? Prova disso é os jornais das 6 horas aí, né? O próprio Jornal da Cidade aí, eu já fiz as contas, acho que de cada 8 notícias, uma é boa. Porque o negativo vem demais. Que aí cai lá no começo que a gente falou. Quando eu mostro acidente, assalto, eu estou instalando o que nas pessoas? Medo. O mundo é ruim. O mundo não presta. As pessoas vão assaltar. As pessoas estão assaltando. Está tendo isso, hein? Talvez... E aí o brasileiro tem uma tendência de maximizar tudo. Vai acontecer isso no Brasil, hein? Tudo é exagero, tudo é alienação. Tudo é alienação. Mas tudo, Vado, ele fala, alienar-se nada mais é do que um estado negativo da mente, um estado da mente conhecido pela ausência de propósito. Nossa, isso aqui me chocou, cara. Foi. É porque, assim, não existe espaço vazio. Por alguma coisa física ou não, ela está sendo ocupada. Então, porque a alienação é a ausência de propósito. Porque tudo que é um propósito, há um esforço para ser alcançado. Numa vida alienada, onde você vive sempre o mesmo, e algo que não foi gerado por você, mas foi imposta por alguém, pela situação, pelo medo, por um vício, por alguma coisa, não gera esforço. Então, você acha que está vazio? Não, mas está cheio de coisas negativas que está sendo ocupada na sua mente no dia a dia. Então, a ausência do propósito não significa que você está vazio. Não, você está cheio de alguma coisa, mas menos. E muitas vezes você nem sabe o que está cheio. Nem sabe. Mas na verdade não sabe. Cara, lê esse livro. É porque, tipo assim, quando a gente está falando do diabo, é porque a gente está falando do livro, é mais esperto que o diabo. E o diabo mostra essa arma. Mas na verdade é exatamente isso. Muitas vezes você nem sabe, você só vive. Porque até coisa desconhecida, você não tem esse mundo de alienação, são uma diversidade de coisa que é imposta por alguém ou por alguma coisa que não foi feita de você. Você só vive. E muitas vezes você nem sabe o que está acontecendo, cara. Eu já dei aqui algumas palestras sobre o propósito ali, né? Sim. Sempre que alguém me chama, primeira vez que eu sempre falo sobre propósito. Aí eu pergunto, vocês conhecem o propósito de vocês? Aí às vezes a pessoa fala, não, conheço. Aí eu começo a fazer aquelas perguntas chaves. A maioria acha que tem propósito, acha que está no caminho certo. E no final das contas eu falo, eu nem sabia que eu nem tinha propósito. Porque aquele negócio que você falou, tá alienado. Outro dia eu vi num lugar, nós vamos entregar o seu propósito. Eu falei, nossa, agora alguém vai entregar o meu propósito? Nossa, tá construído por... Não, meu Deus do céu. Né? Aí foi ele que criou esse conceito de mastermind, que é o quê? Mente mestre. Que é o conceito hoje que tem muito aí no digital, por exemplo, de mentoria. Ontem eu participei de uma aula que o cara deu um pitch ali, 1 hora de aula, mas no final ele estava dando um pitch de vendas, né?
que era 3 meses ali, ele fatura mais de 100 mil reais, né? É dentro ali de marketing digital. 15 mil reais a mentoria. Poxa, é caro no modelo atual? Sim. Só que você vai entrar, ele vai ter 15 pessoas, 3 meses com um cara que fatura mais de 100 mil reais. É isso que é Mastermind. Tem muitos grupos assim, até 25 anos, grupos que você tem que pagar 100 mil para entrar. É caro, mas você vai entrar num grupo que você só vai ter 15 pessoas que faturam muito e um cara que fatura mais de 100 mil te ensinando. Então, é caro talvez pro momento atual, mas é isso que é Mastermind, é você sair fora da sua caixa. E aqui nós estamos falando de curso, mas trazer isso para nossa vida. O Thiago Brunet fala que você tem que pagar o preço para estar onde os caras estão. Que, por exemplo, ele se tornou amigo do Augusto Cury. Às vezes ele comprava uma passagem para ir do lado do cara só, uma passagem de avião. É o quê? Pagar o preço. Sim. Poxa, você não queria viajar com o cara? Eu queria, para qualquer lugar, só para ficar conversando. É ter esse mastermind, a mente mestra, uma mente que pensa de forma diferente da minha. É um grupo de pessoas que estão além, estão já vivendo um tempo à frente em todas as áreas, inteligência emocional. Por isso que é muito bom fazer curso de inteligência emocional. Não é... outro dia eu falei com o pastor, ele deu risada. Tem que buscar Deus. Não, gente, não tem nada a ver com religião. Tem a ver com desenvolvimento pessoal. Você acelerar o seu processo de amadurecimento mental para que você viva bem em todas as áreas. Então, a pergunta que fica é: quem que é o teu mastermind? Quem que é a tua mente mestra que você segue, né? A gente tem essa brincadeira entre nós, mestre. E um com o outro a gente aprende, mas a gente tem, além de nós, a gente tem pessoas que a gente fica sugando ali, né? Na verdade, essa questão é uma estratégia ao contrário do que o próprio diabo fala, né? Sim. Ele lança eu entendi como uma isca pro próprio Napoleão, né? Que ele fala assim, cara, o legal é quando as pessoas vivem pelos seus próprios pensamentos, por ele mesmo. Na verdade, isso não é correto, né? Então, por exemplo, você não vai chegar a lugar nenhum sozinho. Não, isso é verdade. Você não vai chegar. Então, você ter um pensamento diferente de alguém que está lá onde você quer chegar e te mostra alguns caminhos, isso é super importante, né? Então, por exemplo, essa é uma estratégia que para você não ter uma vida de alienação é se conectar com pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Então, o que o diabo quer nesse livro aqui? Que você distanciar você dessa conexão. Sim. Que, na verdade, você tem uma vida solo, sozinho, a frustração vai vir com certeza de forma rápida, né? Você não vai ter força para ir para lugar nenhum, porque você está literalmente sozinho, então você não vai entrar de novo na ferramenta que ele quer, alienação. Então, esse processo, você tem que entender o seguinte: dificilmente sozinho você vai chegar a algum lugar. E se você chegar sozinho, pode ter certeza, quando chegar lá, não vai ter graça nenhuma, vai ser frustrante. Você vai querer descer para voltar a estar com todo mundo de novo. Então, já não tenta percorrer esse caminho. É igual ir num parque sozinho. Igual num parque sozinho. Você não vai ter com quem vibrar. Você vai gritar, só você vai ouvir você mesmo. Você vai na montanha-russa lá. O sucesso, cara. O sucesso é legal quando ele acontece de forma coletiva. Embora os resultados é parte de você mesmo, mas quando você chegar lá, tem que estar com pessoas vibrando. Sim. É assim que funciona. Então, essa é uma estratégia de pessoas que têm essa liberdade, esse comando da sua própria vida, igual a gente fala aqui. Então, é super importante, cara, ver quem você está seguindo, quem é essa pessoa e vai para cima, se conecta, não fica sozinho, não. Aí ele faz uma pergunta: quais são os maiores motivos ou desejos que impedem e inspiram a ação dos pensamentos? Aí ele dá os 10 motivos mais comuns que inspiram pensamentos voltados para ações são esses. Que a gente sempre faz por esses motivos, né? Alguma coisa. Que é o desejo por sexo ou amor, né?
Tem gente que trabalha para ter alguém na vida. O desejo por alimento, a gente trabalha às vezes para poder comer melhor. O desejo por autoexpressão, que é eu quero ser alguém, tanto espiritual, mental, físico, né? O desejo pela perpetuação da vida, né? Eu quero deixar um legado. O desejo por ter poder sobre a vida das pessoas, a gente está vendo isso no cenário político, né? Sim. O desejo por riquezas materiais, tem gente que só vive por isso, né? Quero ser rico, 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 rico. Tem gente que só quer desejo por conhecimento. O desejo, tem gente que quer imitar os outros, quer ser alguém, né? Quer ser um influencer, quer chegar no sucesso de qualquer forma. O desejo de se sobressair sobre os outros. Perigoso. Esses são os 10 motivos mais comuns que inspiram, né? E a gente tem que sempre fazer a introspecção. Qual o motivo que eu tô trabalhando só para comer? Qual o motivo que eu quero chegar ao ponto profissional? Só para chegar? Né? Qual o motivo você só quer... Só para mostrar? Você quer cuidar dos seus filhos? Só porque tem que cuidar? Qual o motivo que a gente está fazendo o Floatcast? É aquilo que a gente estava comentando essa semana. Só por fazer? A gente tem uma estratégia, um objetivo aqui. Um objetivo, um propósito. O porquê que nós trabalhamos. Eu vi aí, a Adriana tá acordando 4 horas da manhã. Eu já vi que a Adriana é doida, mas desse nível. Não, ela... Por que acorda às 4 da manhã? Ela é doida mesmo. Tem uma meta muito, muito grande, muito... né, que ela quer alcançar ali de produção no dia, de cuidado tanto dela e tal. Qual o desejo que nós estamos nos movendo? O medo da morte? Deixar um legado? Será que a gente não está vivendo aqui? A gente vê claramente, por exemplo, o senhorzinho aí de 9 dedos aí da política, já viveu tudo na vida, já podia estar sossegado, mas quer se manter no poder. Isso claramente é uma questão de poder, claramente é uma questão tem outra. Além ali. Mas é legal deixar essa pergunta. Será que eu quero me sobressair sobre as pessoas? O que eu quero? Por que a gente está nos movendo, né? É claro que a gente se conhece, a gente sabe que você tem um propósito, tem um outro. A gente quer deixar um legado sobre os filhos. Sim. A gente quer deixar um legado sobre as pessoas, a igreja, né? Sobre as pessoas que estão próximas. A gente quer deixar um legado aqui sobre o Float. Já pensou, Vado, o dia que você morrer? As pessoas vão ver os teus vídeos. Isso é legal, né? Espero que gostem. Vamos ver lá o que o Vado falava lá. Mas isso aqui é um legado, é um legado. Eu acho que é uma história. Eu acho que isso que é legal. É isso que torna você uma pessoa liberta e fora, distante, na verdade, dessas astúcias que o livro deixa claro para nós, né? Você saber de fato o papel que você quer cumprir aqui na Terra e que esse papel seja o papel certo, o papel correto, né? Não um papel egoísta, não um papel para apenas frustrar as pessoas e você sendo... Não. Eu acho que o princípio, até que a gente falou no outro podcast, é de fato essa primeira intenção, que é ajudar as pessoas, é transbordar na vida das pessoas. Na medida que vem para mim e me faz bem, eu preciso de alguma forma levar isso à frente, né? Esse é o grande legado que a gente sempre quer. E isso é nítido. Você faz, você cresce quando recebe e cresce mais ainda quando dá. Então, esse é o legado, cara. Esse é o método de vida para você viver uma pessoa livre, correta, produtiva, distante daquilo que o livro tenta mostrar em relação ao que o diabo aponta como uma vida totalmente alienada, né? Vado, eu vejo que a pessoa com inteligência emocional, ela é equilibrada em todas as áreas. Por exemplo, quem tem um desequilíbrio, já viu pessoas viciadas em academia? Ela é muito boa na academia. O desejo da vida dela é o corpo dela. Já viu pessoas que são viciadas no trabalho? Ela não tem relacionamento, o relacionamento dela é ruim, mas o trabalho é a vida dela. E já viu pessoas que são viciadas, o Deus dela é o filho. E tem pessoas que já são viciadas em ter dinheiro.
Mas eu vejo assim, quem tem inteligência emocional sadia, é o que você falou. Por exemplo, a gente quer criar os nossos filhos para serem homens, né, e mulheres de Deus, e viverem... Homens, eu digo também no sentido de viver a vida. Sim. Né, de serem homens decentes, né, e mulheres decentes. Íntegros, verdade. A gente quer deixar um legado sobre a vida deles. A gente quer cuidar bem da nossa esposa. A gente quer ser influente na nossa igreja. A gente quer trabalhar, e desse trabalho a gente quer cuidar de outras pessoas, que são os colaboradores, né? Ou seja, outra coisa que a gente faz também é cuidar do nosso corpo, bem relaxadamente, mas isso já muda. A gente já tá, poxa... Sim. Eu imagino quanto por cento que a gente já sai da grande maioria. Nossa. Só por treinar ali 2, 3 vezes por semana, o quanto que a gente sai da maioria. Por quê? Eu entendo, quanto mais eu cuido desse corpo, mais eu vou produzir, mais eu vou agradar a Deus também, mais eu vou ter saúde. Então, eu vejo um equilíbrio em todas as áreas. A gente não pode ser exagerado em nada. Não. Se a gente for focado no trabalho, daqui a pouco a família padece. Se a gente for focado só na família, o profissional padece. E se a gente for focado na academia, vai crescer para quê? Vai ficar grande para quê? Então eu vejo que a inteligência emocional ela vem trazer a média de tudo, calibrar tudo isso. Na verdade é isso. Para viver uma vida saudável, assim. A inteligência emocional ela vem para equilibrar, na verdade, né? Fazer você agir correto e ter o controle de tudo que você faz. Nada de menos e nada de mais, né? O equilíbrio faz você literalmente ter uma vida tranquila, uma vida boa, agradável, então ter sucesso em todo o âmbito que você vive, né? Então é importantíssimo você conduzir dessa forma, né? Eu acredito fielmente. Cara, gostou, mestre? Top demais, top demais. Leia esse livro, é maravilhoso. Valores e princípios, a gente falou só de poucas coisas ali, na verdade, do capítulo 11 e 12, mas para você entender o que a gente está falando, vale a pena você, de fato, ler o livro. Sim. Então, muitas coisas vão mudar. E que você não fique aprisionado aí na vida de fracasso, mas tenta entender que o fracasso é uma semente que vai fazer você chegar ao teu sucesso. Então, esse é o ponto. Sai da alienação e tenha uma liberdade de vida aí. E uma coisa que eu falo muito e meu lema de vida é: descubra o seu propósito. Faça perguntas. Alguém um dia me questionou: você faz muitas perguntas? Sim, porque é fazendo pergunta que a gente se conhece, que a gente encontra o nosso propósito. 85% das pessoas não sabem por que vão viver, porque vivem no ritmo hipnótico. Faça perguntas. Por que eu estou na Terra? Por que eu sou assim? Por que eu tenho isso? Por que eu tenho essa limitação? Por que eu tenho esse medo? Por que eu vou fazer aquilo? Por que eu quero chegar aqui? Fazendo as perguntas, você vai se conhecer e vai descobrir quem você é nessa Terra, vai viver bem nessa Terra. Exatamente. Mestre, sucesso, foi demais. Foi top. Hoje o dia foi maravilhoso. Bem produtivo. Foi muito top. Gente, curte lá, deixa o seu like, compartilha, vai dando uma força. Se tiver algum convidado especial que você queira bater um papo aqui, que está dentro dessa linha de pensamento nosso, nos chama lá no direct pra gente bater um papo. Quem sabe a gente pode trazer um convidado especial aqui. Beleza? Beleza, galera. Abraço, Valeu. até mais. Tchau, tchau.